Fala aí, Emerson Luiz, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, Pereira, beleza. boa tarde a você, boa tarde a todos. Ô, essa nossa seleção brasileira tá feia, hein? Tá feio. Deus o livre, tá louco. O que tá faltando para encaixar esse time, hein? Talento. Safra não é boa. Enfim, a gente perdeu 2 anos aí, com aquela história que o Ancelotti viria. Eu sempre coloquei aqui, inclusive no Clube da Bola, que eu achava que era um Godó, um migué do presidente da CBF e se confirmou. Se confirmou, é de verdade. fato, e a gente não passa por uma renovação. Tem que renovar. Ou de repente meter uns 3, 4 que já são os xerifes já rodados ali Claro. para dar uma contra. Acho que o Hulk merece a seleção brasileira para dar, tá num momento muito bom. Futebol é momento, né? Então, de repente, vale para dar um cara de vestiário, né? A renovação você precisa ser feita, mas precisa ter alguém experiente também para comandar. E os processos das seleções lá fora, principalmente, estão fazendo isso. Os veteranos se mantêm para dar aquela tranquilidade para o pessoal maturar e depois ele sai, se aposenta naturalmente e o pessoal ganha confiança e segue em frente. Toca a ficha aí. Vamos lá então. A gente vai falar agora sobre a seleção brasileira de futebol, a principal, que jogou ontem pela 11ª rodada das eliminatórias. E o Brasil jogou melhor, criou mais, porém só empatou, como a gente falou aqui, com a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturim. O Rafinha abriu o placar cobrando falta e o Segovia, com apenas 40 segundos do segundo tempo, deixou tudo igual e decretou o empate em 1-1. Vini Júnior ainda perdeu um pênalti. O resultado impede a seleção de Dorival Júnior de se aproximar dos líderes da competição, que são Colômbia e Argentina. Dorival analisou o jogo. Eu acho que ficou um jogo bem disposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas e com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Outros 2 jogos foram disputados ontem pela 11ª rodada das eliminatórias. Confirmando, Venezuela e Brasil 1-1. Tivemos também a vitória do Paraguai para cima da Argentina. O jogo foi disputado em Assunção. Vitória, portanto, do Paraguai contra o líder da competição. E o Equador goleou a Bolívia por 4-0. O campeonato prossegue, vai ter rodada hoje para finalizar. Uruguai e Colômbia, que jogaço, hein? Segundo contra o 4º colocado, 9 horas da noite, e às 10h30 em Lima tem Peru e Chile. Vamos dar uma olhada então na classificação para ver a posição do Brasil, que pode ser, portanto, ultrapassado pelo Uruguai se ele vencer a partida. Argentina 22 pontos, Colômbia 19, Brasil 17, Uruguai 16, Equador também 16, Paraguai mesmo a pontuação, Venezuela com 12, Bolívia também com 12, Peru com 6, Chile com 5. Essa é a tabela, são os 10 times classificados. Passam 6 de forma direta e o 7º ainda vai para uma repescagem, sempre lá com um adversário da Oceania. Não tem como o Brasil ficar fora, vai se classificar sem dúvida nenhuma, mas precisa melhorar muito. O Brasil volta a jogar na terça-feira que vem contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Falar agora de futebol, o oficial, o profissional, tem uma partida atrasada amanhã, 6h30, entre Atlético e Atlético Mineiro. Jogos da 34ª rodada da Série A somente na semana que vem, por conta, é claro, a gente mostrou agora, das eliminatórias. Então, na quarta-feira, feriado da Consciência Negra, por isso 11 da manhã tem Corinthians e Cruzeiro. Você vai ver que vamos ter jogos aí pela manhã, à tarde também no complemento da noite, 4h30. Lá em Bragança Paulista tem Bragantino e São Paulo. Para você já se programar, se projetar, Atlético e Atlético Goianiense em Curitiba, também na quarta, 4h30 da tarde. No Heriberto Wilson, no mesmo horário, nosso representante do Criciúma tem decisão contra o Vitória, tem Bahia e Palmeiras, 6 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Veja que rodada importante, 7 da noite em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o Juventude, os 2 times aí lutando para não ser rebaixado. Cuiabá e Flamengo, Cuiabá está quase na 2ª divisão, 7 da noite, jogo na quarta-feira, lá na Arena Pantanal. Também na quarta, em Belo Horizonte tem Atlético Mineiro e Botafogo. Esse jogo mais tarde, então, 9h30. Aí na quinta, para fechar, 8 horas, São Januário tem Vasco da Gama e Internacional.
Vasco buscando ainda, sonhando com Libertadores, e o Fluminense lutando para não cair, pega o Fortaleza no Maracanã, aí sim, na sexta-feira, 9h30, fechando essa rodada importante, a de número 34, está na reta final do Campeonato Nacional. Vamos ver o que pode mudar com os dois Atléticos rapidinho em campo amanhã em Curitiba, só para a gente ver a posição do Atlético Mineiro, que pode ser campeão da Libertadores contra o Botafogo e abre mais uma vaga. O Botafogo tem essa possibilidade também, pode virar o que é G7 hoje de Libertadores, um G9, porque a gente tem um Cruzeiro também na final contra o Racing da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro, então, tem 42 pontos, só se abrir, dá para sonhar assim, até o Vasco da Gama está nessa briga se virar um 9. O Atlético, é claro, ganhando a Libertadores, naturalmente vai para competição sul-americana no ano que vem. E lá, do outro lado, nós temos aquela briga eterna. E todo mundo vai secar o Atlético nesse final de semana, porque o time de Curitiba, ele está no momento ali, na zona do rebaixamento, tem 34 pontos. Todo mundo vai ficar na expectativa para que ele tropece contra o Atlético Mineiro para essa situação aqui em cima não mudar. O Corinthians é que está numa situação mais tranquila. Série B, oficial, nós temos o Santos garantido na primeira divisão. Brusque e Guarani rebaixados. Vamos dar uma olhada aqui, só para você ver que o Santos pode ser campeão nesse fim de semana com um empate, mesmo o Mirassol e Novo Horizontino vencendo, porque o Santos tem 2 vitórias a mais e tem um saldo muito superior aos 2 times lá do interior de São Paulo. Vai ser uma briga muito boa por essa 4ª vaga. Ceará e Sport estão empatados com 60 pontos, Goiás com 57, ainda tem chances, aí bem mais difícil para Operário, Vila Nova, América Mineiro e Coritiba. No outro lado, a gente já tem 2 times que caíram, no caso o Brusque e o Guarani, continuam a perigo, mas podem escapar também. Ituano, Ponte Preta, CRB e a própria Chapecoense, inclusive, saiu uma matéria no ND+, revendo as contas, porque se você parar e analisar, 41 para 38, é só uma vitória, são 3 pontos de diferença, então a Chapecoense não pode vacilar. Aliás, onde a Chapecoense vai rodar, vai jogar nesse final de semana, vamos dar uma olhada? É a penúltima rodada dessa Série B. Primeiro, já tem jogo hoje, 4 da tarde, tem Operário e Mirassol. O jogo vai ser disputado lá em Ponta Grossa, no Paraná. Série B vai prosseguir no sábado com Novo Horizontino e Paysandu. Novo Horizontino pode confirmar oficialmente seu acesso, tem Amazonas e Goiás, jogo marcado também sábado, lá no norte do país, Vila Nova e Ituano, aqui a gente tem apenas para cumprimento de tabela, jogo também no sábado, Ponte Preta e Sport, luta para não cair a Ponte, o Sport luta pelo acesso, o Brusque já caiu, aliás os 2 times aqui que já foram rebaixados, Brusque e Guarani, o jogo é domingo no Augusto Bauer, 11 horas da manhã. E o jogo do título, Santos vencendo ou empatando, mas principalmente vencendo para não depender de ninguém, enfrenta o CRB na Vila Belmiro no domingo às 4 horas da tarde. A Chapecoense tem decisão contra o Coritiba também na Arena Condá, no mesmo horário, vai precisar aí vencer para não fazer matemática. O Avaí já ficou no meio do caminho, cumpre tabela, contra o Botafogo vai ser segunda-feira em Ribeirão Preto para fechar essa rodada, além de Ceará e América Mineiro. O Ceará vencendo, está muito forte essa briga dele com o Sport e os 2 times lá do Nordeste do país. E a Seleção Brasileira de Futsal conta com um blumenauense no elenco que vai disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ao todo, são 13 jogadores na lista, entre eles o alas Lucas César, que jogou nas categorias de base da AD Hering e defende o Minas, chamado pelo técnico Vanildo Neto. Temos ainda outro atleta da região de Pomerode, também ala Gui Wesley, outro que passou pela AD Hering, que joga hoje no Jaraguá. Seu começo foi na Karsten. A competição será disputada em Lima, no Peru, e o Brasil vai enfrentar Bolívia, Venezuela, Colômbia e Uruguai, o seu primeiro adversário amanhã às 4h30 da tarde. O Brasil é soberano no continente sul-americano, falando aí em sub-20. Tem 8 títulos em 9 edições. E a gente fala agora de Jogos Abertos. O Centro Eventos de Concórdia ficou lotado ontem à noite para a cerimônia de abertura dos JASC. Neste ano, 115 cidades vão participar da competição, que deve reunir mais de 5.000 atletas em 31 modalidades esportivas. Os Jogos Abertos, mais do que tudo, é um investimento que permite
que os nossos atletas interajam, permite que possamos apresentar o Oeste Catarinense para todo o estado de Santa Catarina e Santa Catarina projetar as suas boas práticas no esporte para o Brasil e também para o mundo. O início da solenidade começou com música. Em seguida, as delegações participantes fizeram o tradicional desfile. O acendimento da pira olímpica foi o ponto alto do cerimonial. E quem ficou responsável pelo acendimento foi o concordiense, atleta olímpico e campeão mundial no arremesso de peso, Darlan Romani. Eu acho que todo atleta sonha com isso, né? De você acender uma pira olímpica, dar início a uma competição tão importante, tão renomada, igual os Jogos Abertos. Já o juramento foi realizado pela atleta do tiro esportivo, Delcide Aquini. Para maior enriquecimento do esporte, do meu município e do estado de Santa Catarina, juro. Os Jogos Abertos de Santa Catarina não aconteciam em Concórdia desde 1997. Foi um trabalho muito intenso, né, com muita determinação, com muita resiliência nesse período todo, para mostrar que Concórdia estava preparada para realizar os maiores Jogos Abertos de todos os tempos. Para finalizar a festa, muita música e diversão para atletas, equipes, dirigentes e o público que foi prestigiar o evento. É isso aí, prossegue até semana que vem. Bons tempos dos Jogos Abertos. Bons tempos. Ainda defendo a opinião é que perdeu muito o glamour dos Jogos Abertos. E temos que respeitar muito os atletas que suam muito, né, o ano inteiro para poder participar dessa competição tão importante para o esporte catarinense. Né? Sem dúvida. E a atenção para os atletas tem que ser o ano inteiro, não só em Jogos Abertos. Sem dúvida. Beleza? Um abraço, valeu. Bom fim de semana. Obrigado igualmente. Valeu a todos.